Olá galera, vamos falar hoje sobre 10 dicas da arte de conversar. Olha só, eu já estou acostumado a gravar vídeos relacionados à tecnologia e eu decidi começar a gravar alguns vídeos falando de outros assuntos diversos dos quais eu gosto, tá? Então vamos falar hoje nesse primeiro videozinho sobre as 10 dicas da arte de conversar, tá? Todo mundo sabe o quanto é bom você sentar e conversar e bater um papo, né? Ficar ali horas e horas com uma pessoa agradável do seu lado, sei lá, ou num churrasquinho tomando uma cervejinha, ou jantando, ou num simples bate-papo num boteco por aí. Mas assim, é um negócio muito gostoso é conversar, não é? Você deve concordar, deve concordar comigo nesse ponto, né? Porém, é gostoso conversar com uma pessoa que sabe conversar bem, né? Então, primeira dica das 10 dicas da arte de conversar, que é um artigo que está circulando aí pela internet, é ouça com atenção. É muito chato e é muito comum também ver aquela pessoa que só quer falar e não sabe ouvir, não é? Você ganha a pessoa que está falando, conversando com você, quando chega a hora dela falar, você presta atenção, você ouve, você fica interessado naquele assunto, né? Então a primeira dica é essa, ouça com atenção. Segunda dica, fale de coisas que interessem a outra pessoa. Por exemplo, você está lá conversando com uma pessoa que é apaixonada por tecnologia, no caso eu, não é? Então você está conversando comigo, qual que é o primeiro assunto? Você quer iniciar um papo comigo, qual é o primeiro assunto que você vai começar a falar? Claramente sobre tecnologia, sobre eletrônico, sobre câmera, notebook, tablet, smartphone e assim por diante. Então, fale de alguma coisa que interesse a outra pessoa. Está falando com um advogado, começa a falar sobre leis, mesmo que você não entenda muito, pergunte e tal, puxe o assunto relacionado a um assunto que a outra pessoa goste, né? Uma outra coisa importante, como terceira dica, né? Evite minúcias, detalhes desinteressantes, né? Não fique contando uma história, né? Que você leva meia hora para concluir a história porque você enriqueceu de detalhes e a pessoa já está com sono. Então evite esses detalhes, essas minúcias, essas que não tem interesse, que não vão compor o desfecho do assunto, né? Quarta dica, evite expressões sediças. Estou sendo rigoroso ao artigo, né? Expressão sediça é uma expressão comum, palavras comuns, então você fica marcando em cima daquelas palavras, olha, porque não sei o que, e tem um vocabulário pobre, né? Então evite, procure utilizar palavras novas, procure não ficar repetindo muitas palavras, tal, né? É claro que depois, num papo, se você está bebendo demais, você acaba esquecendo desses detalhes, mas tudo bem. Mas assim, quando está batendo um papo, seja ele informal ou um papo mais formal, e uma coisa eu quero abrir um aspas aqui, eu trabalho como consultor de tecnologia e às vezes a gente acaba ganhando a simpatia do cliente porque a gente bate um papo legal com ele que vai além do serviço que você está prestando. Então, eu gosto muito da cultura italiana, então eu já cheguei a bater altos papos com clientes sobre a Itália. Então isso é muito bacana, tá? Vamos lá, vamos ao quinto ponto, fale com precisão, tome muito cuidado na hora que você está batendo um papo, na hora que você está falando. Sabe quando você está batendo um papo, você começa uma frase, não sabe como terminar, usa palavras que você não domina, então você não tem precisão naquilo que você fala, então fica aquela repetição, não, porque, tipo, não, pá, e vai ali o assunto, não tem uma conclusão lógica, tá? Sexto ponto, faça perguntas adequadas. Os grandes pedagogos, os grandes filósofos, os grandes professores, eles sempre dizem que a base do ensino, né? Estou falando para um bate-papo, mas também isso aqui vale para uma aula. A base do ensino está em fazer perguntas. Ensina-se mais fazendo perguntas ou estimula a pessoa a participar daquele diálogo fazendo perguntas. Então, se você souber ser um bom entrevistador, né, entre aspas, num bate-papo, você ganha a atenção da pessoa porque você sabe fazer perguntas, né? Sétimo ponto, aprenda a discordar sem ser
desagradável. Quantas vezes nós já batemos papos com pessoas, você deve tá lembrando agora, se você bateu papo com alguma pessoa que ela era contrária a você num ponto, seja política, religião, futebol, economia, mercado e tudo mais. E a pessoa discorda de você, você discorda, a opinião dela é uma, a sua é outra, né? Mas você tem a elegância, vamos dizer assim, de poder bater papo com aquela pessoa que diverge com você de uma maneira bacana, de uma maneira amistosa, né? Eu me lembro muito bem que eu tinha um amigo na escola, né? Em que eu comungava de uma religião, ele comungava de outra, mas nós batíamos muito papo, nós conversávamos muito sobre religião e nós conseguimos bater um papo fantástico sem que eu ofendesse a visão religiosa dele e ele a minha. Então esse é o caminho, gente. Tenha opinião, mas não seja uma pessoa desagradável. Saiba conversar com uma pessoa que diverge de você em qualquer assunto, tá? Vamos lá. 8º ponto, isso daqui, o Faustão realmente é muito conhecido por isso, né? Evite interromper os outros. É muito chato quando você está falando com uma pessoa, tá? E você, ô Mala, se você tem essa mania, deixa isso de lado, tá? É muito chato quando você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa fica toda hora te cortando. Não é realmente... E ela se empolga às vezes com o assunto, né? E corta você e você não consegue falar. Você fala 2 palavras, ela já emenda ali, já... É terrível. Então, aprenda isso. Não corte as pessoas, não interrompa as pessoas, tá? 9º ponto, procure ser tolerante. Tolerante com as pessoas... E aí eu abro um aspas para várias coisas. Tolerante no sentido, às vezes você está conversando com uma pessoa que é divergente de você, como eu já falei no outro ponto, no 7º, aprender a discordar. Mas assim, e às vezes a gente conversa com pessoas que divergem da gente, pessoas que têm um nível de raciocínio diferente e às vezes nós não somos tolerantes. Por exemplo, você pegar uma pessoa extremamente inteligente conversando com uma pessoa extremamente desprovida de inteligência ou de cultura. E às vezes aquela pessoa ela é tão inteligente que ela fala e aquele ali não consegue entender aquela outra pessoa. Então procure falar na linguagem da outra pessoa, seja diplomático, seja bacana, sabe? Então não é porque você aprendeu mais, estudou mais, tem mais cultura, que você não pode conversar com uma pessoa mais simples. Então seja tolerante, seja diplomático com a situação da pessoa, coloque-se você no lugar da pessoa, tá? E 10º ponto, elogiar ajuda, e muito, tá? Então, aprenda a elogiar, aprenda a reconhecer o trabalho da pessoa, a reconhecer a visão da pessoa, a reconhecer que a pessoa falou um negócio legal. Eu acho muito bacana, até mesmo nas mídias sociais, no Facebook tem o botão curtir, né? Então, às vezes as pessoas falam coisas bacanas lá, a gente clica em curtir, a pessoa fica até, pô, legal, fulano curtiu o que eu falei, né? Então, saiba elogiar, saiba compartilhar num bate-papo, né? Bacana com as pessoas, saiba se abrir e elogiar a pessoa. Às vezes, esse elogio abre as portas para uma amizade muito bacana, tá? E finalizando isso, gente, eu quero dar uma dica. Relacione-se. Nós estamos vivendo numa sociedade onde cada vez menos as pessoas se relacionam fisicamente. Nós nos relacionamos por e-mail, por telefone, por Orkut, Facebook, Twitter. Marque um filminho na sua casa, marque um churrasco, marque uma saída para ir tomar uma cervejinha com os amigos ou beber um refrigerante, se a sua opção não é essa, mas assim, relacione-se, não esqueça os amigos, ligue de vez em quando, né? Marque alguma coisa para vocês se verem pessoalmente, não fique somente na tecnologia, nas possibilidades que a gente... Bom galera, nesse primeiro vídeo a bateria acabou antes de terminar de gravar o vídeo, então eu estou gravando aqui no celular só para poder finalizar o vídeo e já postar isso logo para vocês. Muito obrigado por você estar assistindo aí. E aguarde que nós vamos fazer mais vídeos aí a respeito de tecnologia ou a respeito de assuntos diversos. Um grande abraço e até o próximo.